Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos fazer uma questão que envolve biologia e física. E também envolve segurança no trabalho. Isso é bem curioso. Estamos falando da questão número 119 do caderno amarelo do ano de 2022. Então pegue seu material de estudo e vamos para a questão. Aqui está a questão. A questão diz o seguinte: o quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Então nós temos aqui um lado da tabela mostrando as faixas de corrente elétrica e no lado direito nós temos o dano físico no corpo humano. Então nós temos aqui a corrente elétrica até 10 mA, dor e contração muscular, de 10 mA a 20 mA, aumento da contração muscular, 20 mA a 100 mA, parada respiratória, de 100 mA até 3 A, fibrilação ventricular, e acima de 3 A, parada cardíaca e queimaduras. Ou seja, isso aqui já dá para deixar bem claro que o que realmente leva a pessoa a óbito é a corrente, né? A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Isso aqui é muito importante porque, na verdade, ele só está falando que é a questão da lei de Ohm, né? Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência elétrica da ordem de 500 kΩ e molhada pode chegar a apenas 1 kΩ, ou seja, baixa bastante, né? Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias 12 volts. Considere que um indivíduo com pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente os pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias. Qual das associações de baterias foi responsável pelo acidente? Então a gente tem que lembrar aqui uma coisa muito importante: como funciona a associação de baterias. Você tem dois tipos de associação: associação em série e associação em paralelo. Associação em série é quando você tem uma bateria conectada à outra, polo positivo com polo negativo da outra, tá? No qual você mantém a corrente elétrica que passa pelo sistema, tá? Mas aumenta a diferença de potencial, a voltagem. Então você soma as voltagens das baterias e mantém a corrente elétrica. Isso quando a gente está falando de baterias iguais, tá? No caso de você estar falando de uma associação em paralelo, você tem, na verdade, a conexão invertida, né? No qual o polo positivo conecta no polo positivo e o negativo no negativo. Esse tipo de associação, você vai manter a diferença de potencial, tá? Das duas baterias, se elas forem iguais, e você vai somar as correntes se somam, tá? É assim que funciona a associação em paralelo. Então a gente tem que ver aqui se vai ser melhor para a gente trabalhar com uma associação em série ou paralelo, tá? E aí a gente analisa caso a caso. Então o que a gente vai ter que fazer aqui é determinar qual é a diferença de potencial necessária para que a pessoa tenha uma parada respiratória. E aí a gente vai ver aqui no quadro o seguinte: para ter uma parada respiratória, a corrente elétrica tem que estar entre 20 mA e 100 mA. 1 mA equivale a 0,001 ampere. Se eu falo de 20 mA, isso aqui nada mais é do que 20 vezes 0,001. Isso vai dar 0,02 ampere. E 100 mA é 100 vezes 0,001 ampere, ou seja, 0,1 ampere. Tá? Então, a nossa faixa de corrente está aqui, entre 0,02 e 0,1. E agora a gente tem que determinar quem é a diferença de potencial necessária para gerar essas correntes, tá? Sempre levando em conta que nós vamos estar trabalhando com uma resistência de 1 kΩ, porque a pele da pessoa está molhada.
1 quiloohm é a mesma coisa que 1000 ohms, tá? Então a gente vai usar aqui a lei de Ohm para poder resolver. Lei de Ohm diz que a diferença de potencial U é igual ao produto da resistência pela corrente, U igual a RI, tá? Então vamos aqui para o caso mínimo, ou seja, 1000 vezes 0,02. Opa! 20 volts. Aí você vai analisar isso aqui e vai pensar, cara, 20 volts, eu acho que isso aqui já dá para dar uma boa sacada aqui que a gente tem que fazer. Porque olha só, se você tem que atingir 20 volts para que a pessoa tenha uma parada respiratória, isso significa que uma bateria de 12 volts independente não vai conseguir realizar esse procedimento. Na verdade, o máximo que ela vai conseguir fazer vai ser aqui um aumento na contração muscular, ou então até mesmo dor e contração muscular nessa região aqui. Então, o que você precisa fazer? Você precisa associar de tal forma a que aumente a DDP, a diferença de potencial. E qual é a associação de baterias que faz isso? É a associação em série. Se você associa duas baterias em série, você mantém a corrente elétrica que passa por elas e você soma as diferenças de potencial. Então você tem que fazer uma associação em série. Então vamos analisar aqui as alternativas e ver quais que tem aqui uma associação em série, né? Porque se você associa duas baterias de 12 volts em série, 12 mais 12, 24, né? Então vamos lá. Letra A. Será que ela está em série? Vamos ver. A gente tem aqui a bateria, outra bateria, e elas estão conectadas entre si, o polo negativo de uma conectada no polo positivo da outra. Ou seja, isso aqui é uma associação em série. Então, de fato, você tem aqui uma passagem livre da corrente elétrica, tá? Vai manter a corrente elétrica e você vai aumentar a diferença de potencial, porque ela está em série. Ou seja, de cara aqui a gente já sabe que a resposta certa é a letra A. Por que não pode ser as outras? Porque aqui, por exemplo, está em paralelo, e as outras eu acho que já vai direto, né? Você já consegue identificar aí que para ser em paralelo você tem que estar conectando os polos iguais e em série os polos diferentes, né? Então, no caso, a única alternativa aqui que pode ser a letra A. Por que não pode ser a letra E, Sensei? Porque você acabou de falar que se você conectar os polos diferentes, você está conectando em série, né? Acontece que isso aqui não é uma associação em série. Essa que é a grande sacada, tá? Essa aqui não é associação em série, por quê? Porque para ser uma associação em série, apenas um polo tem que estar conectado no polo do outro. Aqui os dois polos estão conectados, olha só. Tá vendo? Na verdade, o que você está fazendo aqui é um curto-circuito. Você está fechando o circuito, tá? Então você não tem aqui uma associação em série, tá? Então, não pode ser a letra E, porque ela está conectada em duas vezes, né? Se apenas um deles estivesse conectado, por exemplo, em vez desse A, né? Se A não estivesse aqui, fosse uma coisa assim, ó. Deixa de ser uma coisa assim, fosse uma coisa assim. Aí sim. Aí essa conexão aqui, isso aqui sim estaria em série. Mas como você conecta esses dois aqui, isso aqui você fecha um curto. Então não pode ser a letra E, tá bom? Então, dito isso, essa é a resposta certa, letra A. E é isso, essa foi a questão de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de comentar, compartilhar com os amigos, principalmente aqueles que vão fazer o Enem também, porque é muito importante, o estudo é importante para todos, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui e tem um cantinho especial para você conversar comigo sobre esse e outros problemas de física e matemática também, ok? O link vai estar na descrição. Tamo junto e até!